Olá, começa a partir de agora mais um programa Renovando Vidas, o programa da família. A programação Renovando Vidas tem como objetivo maior alcançar a sua vida e a sua família através da palavra e da vontade de Deus. Todos os programas nós estamos aqui juntinhos compartilhando a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Se está escrito, nós estamos aqui juntos falando a respeito dessa palavra tão poderosa, tão eficaz e tão transformadora para todos nós. E o programa da família está no ar todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas. E ainda todos têm acesso à nossa programação através do nosso portal na internet. É muito simples, é só acessar www.aravideos.com.br e vocês terão acesso a todo o conteúdo do programa Renovando Vidas, o programa da família. E por falarmos em família, eu quero deixar um convite todo especial para vocês. Dia 28, domingo agora, nós teremos na Igreja Presbiteriana Renovada Central de Arapongas o culto da família, culto este que acontece todos os meses. O último domingo de cada mês é reservado especialmente para louvarmos e ouvirmos uma palavra direcionada à nossa família. Então você é nosso convidado especial, domingo agora, a partir das 9h30 da manhã. E nós temos também neste culto o programa Família Alimentada, onde nós, aqueles que têm a possibilidade de levar 1 quilo de alimento para que a gente possa então abençoar outras famílias. Então, fica aí o convite, não perca esta oportunidade. Culto da família, domingo agora, dia 28. E quero também aproveitar e convidar você. Todas as terças-feiras nós estamos também realizando um culto direcionado para as famílias no Jardim Flamingos, no Conjunto Flamingos, em frente ao posto 18 horas do Flamingo, mais um núcleo da Igreja Presbiteriana Renovada em Arapongas. Agora lá no Flamingos nós temos um núcleo no Jardim Petrópolis e temos um núcleo ali no Conjunto Flamingos. No Flamingos nós temos cultos de terça e também de sexta-feira, todos eles a partir das 20 horas. E aos sábados, no núcleo do Flamingos, nós temos um encontro de jovem, tem sido uma bênção. Convide seus filhos para que eles também participem. E no núcleo do Petrópolis também cultos de terça e sexta-feira. Você que mora nessas regiões, aproveite que está mais pertinho da sua casa, vá ouvir uma palavra e receber uma bênção especial da parte do Senhor para a sua vida. Amém? Fica aí então os nossos convites para vocês. E a partir de agora, então, nós daremos início à nossa programação compartilhando a palavra do Senhor. Amados, se você tem a possibilidade, a oportunidade de abrir a sua Bíblia, ou mesmo que você não tenha, que você esteja só ouvindo, este programa hoje, eu quero compartilhar com vocês a palavra no livro de Mateus. Nós vamos ler Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. A Bíblia diz que, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Amém? Graças a Deus. Amados, nós vemos aqui nessa passagem bíblica que Jesus estava reunido
com os seus discípulos, com os seus seguidores, com aqueles que caminhavam e que conheciam Jesus. E em um determinado momento, Jesus olhou para estes homens e fez duas perguntas, duas importantes perguntas, e que nós vamos nos fazer essas mesmas perguntas através de Jesus hoje. Jesus primeiramente perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Jesus se importava com a opinião das pessoas ao seu respeito. Jesus sabia o que as pessoas pensavam ao seu respeito, mas Jesus queria ouvir dos seus discípulos o que as outras pessoas pensavam, porque provavelmente até mesmo entre os discípulos havia algum que pudesse pensar exatamente como o povo pensava. E Jesus queria esclarecer esta questão em relação a ele. E Jesus também se preocupava com o que as outras pessoas pensassem ao seu respeito, porque através do que as outras pessoas pensavam, dependia o destino de todas elas. E Jesus se preocupa com o que as outras pessoas estão pensando. Como você tem testemunhado de Jesus? Como as outras pessoas têm conhecido Jesus, o que elas têm falado de Jesus? Jesus se preocupa com isso. Porque o fato das pessoas não entenderem quem é Jesus, qual foi e qual tem sido o papel de Jesus Cristo nas nossas vidas, depende o futuro de todas elas. Não é? Então Jesus se preocupava com o que as outras pessoas estavam dizendo. E nós vemos aqui na palavra que os discípulos disseram que algumas pessoas diziam que Jesus era João Batista. Outros diziam que Jesus possivelmente seria Elias. E outros ainda diziam que Jesus seria Jeremias. Esta era a visão das pessoas a respeito de Jesus. Então, nós vamos ver que existem sim algumas coincidências em relação a estes profetas que os homens achavam que seria Jesus com Jesus. E nós vamos ver aqui neste bloco que Jesus, ele tinha uma pregação parecida com a de João Batista. Nós vemos aqui no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 2. Vamos ver a pregação de João Batista. A pregação de João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esta era a pregação de João Batista. As pessoas conheciam João Batista por esta pregação. E nós vemos no mesmo livro de Mateus, agora no capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz assim: desde então começou Jesus a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós vemos a mesma frase, primeiro sendo pregada por João Batista. E logo após, Jesus então passou a pregar esta mesma mensagem, que era e é, até os dias de hoje, uma grande verdade. Então, talvez por isso, as pessoas relacionavam João Batista com Jesus Cristo. As pessoas viam então essa coincidência entre eles. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí por profeta às nações. Nós vemos isso no livro de Jeremias, capítulo 1, do capítulo 1, versículo 4 e 5. Antes mesmo que você saísse da madre de tua mãe, eu te consagrei e te constituí por profeta às nações. Nós vemos que Jeremias, ele era um profeta que já tinha recebido uma profecia de Deus antes mesmo que ele saísse da madre de sua mãe. Então Jeremias, ele já recebeu essa missão de ser profeta entre as nações enquanto ainda estava sendo gerado. E nós vamos ver que isso também aconteceu com João Batista e com Jesus Cristo. A Bíblia diz no livro de Lucas,
capítulo 1, versículo 30. A Bíblia nos diz: disse-lhe então o anjo a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Amados, Jesus, assim como Jeremias, também tinha uma missão antes mesmo de ser gerado. E nós vamos ver que isso também aconteceu com João Batista. No mesmo livro de Lucas, agora capítulo 1, versículo 13, nós vamos ver a promessa de Deus também na vida da mãe de João Batista, Isabel. A Bíblia diz: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no teu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Amém? Possivelmente, essas comparações entre Jesus e estes homens aconteceram por isso, porque havia neles alguma semelhança. Mas embora houvesse semelhança, nós precisamos entender que João, Jeremias, Elias, eles foram chamados como profeta. Mas Jesus Cristo foi chamado como profeta e como Salvador. A missão de Jesus era muito maior, era uma missão extraordinária. A missão de Jesus era de nos resgatar, de nos salvar, de nos perdoar e não apenas de nos orientar como os demais profetas. Amados, e nós vamos ver que a segunda pergunta que Jesus fez foi uma pergunta que foi muito mais profunda, muito além do que as outras pessoas falavam de Jesus. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: e tu, quem dizes que eu sou? E essa pergunta eu gostaria que nós pudéssemos fazer para nós nesta hora. E nós? Quem nós dizemos e quem nós sabemos que Jesus é? O que sabemos a respeito de Jesus? O que sentimos a respeito de Jesus? Jesus se preocupa com isso. Jesus quer saber qual é a sua opinião a respeito dele, porque a sua opinião é muito importante.